na comissão lá do Tribunal de Justiça, que está apurando também ainda, e na ação penal que a gente ajuizou, né? Que a senhora queria colaborar com as informações, né? E a gente achou isso importante. Há um benefício, né? na lei, pode ser concedido para a senhora, né? Caso colabore efetivamente, de maneira voluntária, com as investigações. Né? Esse benefício ele é formalizado através de um termo, compromisso, e é esse termo que a gente vai passar agora para a senhora e os advogados ler, para ver se aceitam, se está tudo nos conformes. Se quiser fazer alguma alteração. Se quiser fazer alguma alteração, sugerir alguma coisa, a gente vai fazer todas as adaptações necessárias. E que a intenção da gente aqui não é de maneira nenhuma prejudicar, a gente vai colaborar. Se você não colaborar com a gente vai dar um acordo. Né? Então, colaborando com a gente vai colaborar com vocês. Tem benefícios, essa colaboração tem benefícios imediatos e tem benefícios no processo. Benefícios imediatos seria, a gente começou inteiramente com o advogado, seria a conversão da prisão de vocês preventiva, que está sendo lá no provisório feminino, para a prisão domiciliar, como escola. Né? De vocês, até porque o que vocês podem falar aqui pode requerer essa medida de segurança. Então, vai ser como na prisão domiciliar, se ficar em casa, vamos acontecer o benefício imediato. Vocês sairiam daqui, vocês já iriam para casa. Acabando aqui o termo, dando tudo certo, vocês colaborando com a gente, efetivamente, dizendo possíveis partícipes, coautores, bens, né? Dizendo declaramentos, como foi o que aconteceu, o modo superando, tudo direitinho. A gente vai daqui, já vai pedir ao juiz para que converta essa prisão domiciliar. Existe possibilidade do juiz não converter por ordem maior? Não. Acredito que não. Nós já acredita ou não? Nós já conversamos com ele ontem. Sim. Certo? Só porque nós somos os autores da ação. Certo. Então não tem só estou questionando isso porque de várias coisas que foram pedidas, ele nunca abriu nenhuma folha para ver o que era que estava sendo pedido e a resposta era não. Não, é importante. Para todo carro barano era não. É importante a gente falar isso para a senhora, porque antes de marcar todo esse encontro da gente teve uma preparação. Nós pedimos autorização para o juiz para poder estar falando com a senhora. Então, não é uma coisa da gente sem ter nenhum respaldo legal, não, está tudo respaldado legalmente. Nós vamos ouvir a senhora aqui com autorização judicial. Nós ontem fomos lá, né, falamos com o juiz sobre os possíveis benefícios que a senhora teria. Um deles seria justamente essa conversão da prisão preventiva em domiciliar na escola, né? E já falamos com ele sobre isso. Nós, como somos autores da ação, não tem, pelo menos não tem como, só vocês não vão recorrer. Nós somos autores, nós não vamos recorrer essa decisão. Então, a decisão, até por ser cautelar, ela serve para instrumentalizar. Exatamente, eu acho que não tem como reverter isso aí se nós não. Assim, a senhora fica descansada. Com ele já, sabe? Lógico. A senhora fica descansada que a postura do réu colaborador. É muito diferente você pedindo da gente. É diferente. O tratamento da justiça completamente diferente. Porque você pedindo, tem uma manifestação no Ministério Público, né? Que é uma autorização, se vai analisar se é possível ser pedido ou não. A gente pedindo já parte da gente, que é o autor da ação penal. A gente é o autor. Então, a gente pedindo, não tem, nós já conversamos com ele, e pelo menos essa medida de prisão domiciliar já está também conversado. Você só sai daqui para casa. Entendi. Agora, desculpe, até assim, leiga nesse caso, o que é uma prisão domiciliar? Prisão domiciliar. Na residência. A senhora vai para a sua Eu residência. sei, mas não sai para nenhum canto. Sem autorização. Por enquanto, não. É o que nós falamos. Dentro de casa. Dentro de casa, só sai com autorização do juiz. No primeiro momento. Porque a Porque gente precisa confirmar todas as as suas informações. informações, a gente vai ter que checar. Por que eu estou também colocando isso? Eu estou com um problema de saúde e foi desse problema de saúde que foi me tirado e me jogaram lá dentro do presídio. Inclusive foram me pegar em Recife no dia 31 de janeiro, que eu tinha terminado de fazer uma cirurgia. Meu quadro está se avançando. Certo?
E eu preciso terminar minhas cirurgias, que foram todas vetadas. Não haverá problema em relação a isso. É possível essa parte hospital. Nós podemos colocar no termo. Entendeu? Eu preciso voltar para Recife, Entendeu? porque o meu médico de Recife foi pedir biópsia de fígado. Eu já tive, eu tive câncer de útero, de trompa, de ovário, de um pedaço de pulmão, já tive um pedaço de intestino. Então eu estou brigando com a saúde o tempo todo. Agora apareceu esse problema no fígado e no baço. E a último exame que foi requerido, eu estou com um problema a nível cerebral, uma pressão no total. Que é isso que ele disse, que pode a qualquer momento eu pifar. Como eu tive em Recife, lá mesmo, 2 dias antes de vir, uma isquemia. Então, eu tenho que retornar, foi esses os pedidos que foram feitos aqui, que foram negados, eu tenho que retornar para Recife, para o meu médico, para continuar o meu tratamento. E fazer minha cirurgia e ver como é que eu estou. Esse tratamento funcional ser feito aqui. Trazer o médico para cá? Eu não sei. Porque ela teve um problema no internamento dela, nem o médico nem assinou a ficha hospitalar. Porque quando eu fui de lá, eu fui direto para prontuário. Eu fui direto internada no São Lucas. Então assim, vamos por Olha só, eu fui internada, só para concluir essa parte, eu fui internada no São Lucas, passei 7 dias na UTI. Quando eu saí da UTI, que me puseram no quarto, houve uma briga, uma revolução da escolta, que era uma escolta civil, que disseram que não eram eles para estar escoltando. E sei lá como chama, o conjunto deles lá se reuniram e pediram a minha alta administrativa, certo? Então eu fui jogada, fui super maltratada no presídio, porque eu vinha de uma cirurgia, saí de uma internação, eu passei 6 dias numa cama, que só fazia cair no chão, sem beber, sem comer água, sem fazer xixi, sem fazer nada. 6 dias lá. Depois disso me puseram uma pessoa lá para cuidar de mim e eu passei o resto dos dias. Tive outra crise lá dentro. Voltei para o hospital. Foi a maior confusão para me levarem para o hospital. Para o Santa Catarina. Eles não tinham o procedimento que eu precisava. Me levaram para o Valfredo. O Valfredo não tinha o procedimento que eu precisava. Ligaram para o corregedor e me levaram para o Hospital do Coração. A diretora do presídio disse que provava por A mais B que eu não tinha nada e que ela ia me tirar de lá com enxaquecamento de novo. Ela foi lá, o doutor Marco Leão me procurou e disse, a pedido do presídio, da diretora do presídio, eu estou dando alta a minha enxaqueca mais uma vez. Eu cheguei de novo, dopada, e começou tudo de novo no presídio. Fui algemada em todas elas, até tanto continuo roxa. Todos os dias à noite eu era ameaçada dentro do presídio por policiais. Vocês estavam fazendo isso aí? Deixa eu colocar para a senhora ficar tranquila. Então, assim, eu estou só mostrando o meu pavor com relação ao que me aconteceu. Eu vou dizer para a senhora o seguinte: o Entendeu? Ministério Público não vai se opor a nenhum pedido da senhora como colaboradora de tratamento de saúde, inclusive em Recife. Certo? No requerimento que nós fizemos hoje, aqui no transcurso desse ato, nós vamos apresentar ao juiz, a senhora vai ficar aqui, nós vamos sair e dar entrada, nós já vamos mencionar essa situação. Certo? Porque eu não tenho A senhora confiança fica tranquila nenhuma assim? aqui. Ele coloca no termo. Só um questionamento, indagação. Vão ser feitos termos apartados para ela e Jorge, porque é o seguinte, pelo pouco que eu conheço aqui, não conversou todos os detalhes do que você sabe, mas pelo pouco que eu conheço, ela sabe bem mais do que Jorge. Então, obviamente, a preocupação dela é em o marido ter a mesma condição que ela, entendeu? Então, o tratamento será igualizado. Perfeito. A decisão, vamos encarar como uma decisão do casal. Só que tá me O tratamento é o mesmo e ela ainda tem uma O tratamento é como se fosse uma decisão do casal. Aqui eu não queria fazer aqui, porque eu já passei por esses hospitais e o médico que está me acompanhando lá é realmente um médico que conseguiu detectar o que eu tinha. Eu já vi com esse problema, já faz mais de... Você tem uma ideia, eu estou hoje aqui, perdi 50 quilos de dezembro para cá. Segundo o esposo dela me comentou, esse médico lá que trata dela é um cara muito renomado. É fácil acesso, o doutor Paulo Meirelles, você vê assim, é um médico de nome, é uma pessoa que realmente, assim, se ele achava que era até uma doença de Wilson, só uma ideia, ele me encaminhou para o oftalmologista, mas quando eu fui para o oftalmologista, ele já estava me esperando, ele já sabia o que era, já sabia. Quando eu voltava para o médico, ele já tinha tudo pronto.
já sabia o que era, qual era o tratamento, qual era a forma. E eu não tenho essa assistência aqui em Natal. Não achei. E a segurança aqui eu não médica, tenho você tem a médico. segurança lá. E aqui não tem médico de fígado. Não tem médico que trata essa questão do Sabe o que fígado. nós estamos fazendo? É uma coisa. A colaboração passará a ser mútua no Ministério Público e a sua defesa. Salvo se uma das partes descumprir. Doutor, eu gostaria só de constar assim, Eu estou sabendo, do Flávio Agora também, nós deixamos explícitas as condições para o acordo. Sim. Sim, colocar essas funções da saúde, tratamento de saúde, no caso. Não. O Só tem uma lidazinha, né? Só resumir aqui. Pode ler. Até uma era, lei para Parece que não é. de ciência. Senão, aqui não seja o interesse do Ministério Público, por exemplo, o interesse esclarecimento de toda a verdade, com todas as suas extensões. Isso. Né? É o que diz a lei. Eu vou ler o artigo da lei, porque está acaba, evidentemente, para o advogado. Vou dar uma resumida aqui. Certo, por favor. Né? A primeira cláusula se Então, assim, refere... isso aqui é diferente da confissão. Exatamente. Entendeu? Isso aqui é diferente de você chegar aqui e dizer eu sou culpada pelo que vocês estão me acusando. Eu estou demonstrando caminhos Para isso, para provar não é o acontecido. O que aconteceu? O que aconteceu? Aconteceu. Quais são as pessoas Todas que estão as envolvidas? todas Isso aí. Como era o envolvido? procedimento, o que é que Quem tá acontecia, como é que era envolvido feito. nisso tudo, né? E relação de bens, né, também de possíveis desvios de unidades, beneficiários. Isso aí tudo tem que ser esclarecido para que a gente possa chegar realmente naquelas pessoas que estavam por trás disso também, né? Chegar em tudo se isso. qualquer detalhe for verificado desconforme com o que a senhora falar, isso é uma violação do acordo. Entendeu? Por isso que ou a senhora aqui realmente se desnudou no sentido de explicar tudo o que aconteceu, na mais clara sinceridade, ou não vai ser muito anotado. eficaz. Eu queria só consultar os meus papéis para não esquecer uma vírgula. Esse depoimento aqui dela, as declarações, tudo aqui ficará guardado sigilosamente. Né? Isso, é muito bom. Foi explicado, né? Foi muito boa essa colocação advogada, Uma parte. que até para próprias. Aqui você está sendo procedimento, até por estratégia, né? Nós vamos tomar aqui por termo 2 depoimentos assim. Certo? Pensando na sua segurança. Pensando também. na sua segurança, isso tudo a gente já foi falar com os advogados. Se você me passou para você mais claro, mas vamos passar novamente. As pessoas vão perguntar primeiro sobre os 4 processos que a senhora está sendo denunciada pelo Ministério Público. Né? São 3, né? São 3 em uma conta judicial do processo que não tem meio físico, é um processo que está no sistema. Né? Então nós vamos perguntar sobre isso aqui, vamos perguntar sobre as pessoas que foram presas, sobre como é tudo que esse processo aqui, essa denúncia, né? E depois nós vamos passar a perguntar sobre outras, aí são informações extras, outros possíveis participantes, outros possíveis autores, né? Nessa parte que o senhor vai perguntar, o senhor vai perguntar ou o senhor vai me dar a oportunidade de relatar Não, relata tudo primeiro. e depois vocês Eu perguntam. preferia que você relatasse. Você relatasse tem uma sequência. Eu vou ler Mas aqui, eu vou perder eu vou ler aqui para a senhora só o texto da lei, né? Poderá o juiz de ofício a requerimento das partes, no caso será requerimento inclusive do Ministério Público, né? Conceder o perdão judicial e a consequente extinção da contabilidade, etc, desde que dessa colaboração tenha resultado a identificação dos demais coautores ou partícipes da ação criminosa, certo? A localização da vítima, que não é o caso, com a sua integridade física preservada. Isso é em caso de sequestro, etc. E a recuperação total ou parcial do produto do crime. Que é dos bens. A concessão do perdão judicial levará em conta a personalidade do beneficiado, comportamento durante a instrução, etc., conduta social. O seu problema não é isso, né? E a natureza, circunstância, gravidade e repercussão social do fato criminoso. Bem, esses são os requisitos da lei. Veja que o principal é esclarecimento de como as coisas aconteceram e a identificação de outros autores. Isso é o primordial para alcançar o benefício. Podemos começar. Então,
só para esclarecer mais ainda. Como eu falei, tem o benefício imediato, que seria esse da auxiliar, e tem o benefício processual. Esse benefício processual, com a colaboração, ele vai desde a redução da pena, certo? De 1/3 até 2/3, certo? De acordo com o que foi dito agora, até o perdão judicial. O juiz pode conceder assim, 1/3 até 2/3 até o perdão judicial, a depender dos seus esclarecimentos. Então, por isso que a gente pede aqui que seja realmente no esclarecimento que a senhora conta de tudo que a senhora sabe, do jeito que a senhora quer falar. Nós vamos dar a oportunidade para a senhora falar tranquilamente até terminar, né, tudo que você sabe. Depois que a gente, se tiver alguns esclarecimentos mais, nós perguntamos. Se não tivesse, tudo que a senhora falou aqui já for necessário para a nossa investigação aqui, nós não queremos mais o que perguntar. Só uma indagação. No primeiro momento, como o senhor falou, ela está prisão domiciliar imediata. Hoje. A senhora sai daqui e ela me dava lá embaixo, confirmando essa como é que é o procedimento da progressão? Aí ela terá depois a liberdade. Assim que nós fomos confirmando o depoimento, já na primeira semana, segunda semana, nós entraremos em acordo para, à medida que os senhores pretenderem ingressar, a gente discuta os termos, passa a haver uma colaboração efetiva. Até porque a sua colaboração não é só hoje. Qual a sua colaboração? É durante o processo. O mais importante é isso. A sua colaboração, a senhora não vai chegar aqui e falar, pronto, falei. Aí depois. Podemos imprimir o termo? Por favor. A assinatura. Eu pediria só nós dois. E não há necessidade de colocar aí, então, a questão do comprometimento, da saúde dela. Né? Se quiser, Vamos acrescentar. uma apresentação. Sim, certo. Ela me perguntou lá embaixo, certo? É uma questão até, eu acho que para o desenvolver. Mas tanto ela quanto o Joel estão muito preocupados, porque efetivamente os cidadãos aí, Carlos Eduardo, Carlos Bunga, Carlos Façanaro e Carlos Eduardo. O pessoal aí, eles eram, como chamamos, laranjas. Eles não tinham noção do que estava acontecendo ali. Então, respondendo isso tudo, mas não sabiam o que estava ocorrendo. Pode fazer esse esclarecimento e nós vamos aquilatar se isso constitui efetivamente a verdade. É por isso que nós precisamos de uma semana, 2 semanas para ver isso. Pode ser até que a gente chame para conversar isso também. E no que eu tenho a relatar, vai de fato comprovar aonde foi que eles entraram. Por quê? A razão. Eles se ressentem muito de ter envolvido, principalmente de que está lá no masculino com eles. De ter envolvido também 2 vidas se acabando que nada tinha a ver com a história. A senhora conta a história como a senhora sabe. A senhora lembra o seu CPF de entrada? 638. O CPF? CPF. 638. 036 404 82. E o RG? 742 742 664. RN? A senhora tem mais alguma pergunta para fazer? Esclarecimento? Sim, a casa que eu vou ficar é uma casa que não foi sequestrada. No caso, eu tenho uma casa. O sequestro bloqueado, mas isso imóvel, isso ele depende. é uma garantia. Você pode usar. Qual seria o mais seguro, no seu entender? Só tem um apartamento e uma casa, qual seria o mais Confiro seguro? a casa. Confio nos porteiros. Então já vou colocar o endereço da casa. Na rua. Maria Auxiliadora. O prédio também é na rua Maria Maria Auxiliadora. Auxiliadora. Rua Maria Auxiliadora. Mesmo número? 842. 842. Petrópolis, né? Petrópolis. Você É fala. acompanhado do seu advogado. Deixa eu fazer aqui a gente estava consignado aqui, que é só tendo constituído para este ato, para evitar qualquer impugnação sobre a condição de advogado do senhor. Deixa eu só evitar. Sendo constituído para esse ato como seus advogados, os doutores Marcos Aurélio Santiago Braga, 6393. Marcos Aurélio Santiago Braga, OAB 6393 93. e Gostei.
Otto com 2 T's. Marcelo com 2 L's, para combinar com os 2 T's. Certo. Otto Marcelo. E Araújo Guerra. E Araújo Guerra. É. OAB 7122. Seria interessante ler o termo da 01, mas 22. Só um detalhe, o outro advogado que iniciado, ele tem procuração minha ainda a ser usada. Então, para, sei lá, de alguma forma, impedir que ele... A senhora pode revogar. revogar. É só não afastar. Deixa eu ler o termo aqui, o que a senhora vai estar dizendo e se a senhora concorda ou não. Os quais... bom de colocar que revoga expressamente, porque ele só subestabeleceu com reserva. Então, é constituído para este ato como seus advogados, doutor Marco Aurélio Santiago Braga e Otto Marcelo Araújo Guerra, revogando, deixa eu deixar aqui, ó, revogando quaisquer outras procurações. A senhora tem mais de uma, que aqui ele tem. Há outros advogados em relação aos fatos objetos. Eu tenho mais de uma procuração com Felipe. Exatamente. É. Mas fora Felipe, tem algum outro advogado? Procuração. Deixa assim, fica melhor. Quaisquer outras procurações a outros advogados em relação aos fatos objetos do presente. Não tem mais de hoje, eu tenho os autos. Mas é interessante também, porque de hoje tem a de Felipe primeiro, depois tem a dele, e depois tem a de José Maria, que foi ontem. Porque quando a gente viu que o Felipe estava deixando, entrou Marcos. Só que eu não conhecia Marcos. Então eu queria passar com reserva até eu poder senti-lo. Quando eu senti confiança, aí então que a gente ia providenciar Tanto de que eu fato. acho que eu estou só no carro. Só pro carro. Substituir o Felipe foi só para carro. Substituindo com reserva só para carro. É. Mas Santi George já tinha de Felipe, tinha de Otto, para o pedido de visita, e depois, ontem, não sei se já juntou, mas ele assinou, né? Não, de João Maria, né? Que eu soube. Eu não tenho. José Maria. Doutor Felipe também é o nome dele. Foi pela família dele. É bom agora que já fica, entendeu? Ficam esses dois advogados para mim e para George, neste caso. Especialmente ao doutor Felipe Cortez. Está revogando com relação a este ato, está revogando a procuração otorgada ao doutor Felipe Cortez, está conferindo o doutor Marco Aurélio e Otto Marcelo. A senhora concorda com isso? Para ficar bem claro. Precisa citar que vai ser extinta também a de José Maria, que George assinou. Pronto. A José Maria foi para esse só George, a senhora não? Eu não. Não, então aqui é só o seu. Sino dele, né? Bom, a cláusula primeira do que a senhora está assinando como compromisso, termo de compromisso de colaboração premiada, a senhora está se comprometendo no seguinte: as cláusulas são para ambas as partes. Nesse caso, a primeira se refere à senhora, a compromissária, a senhora se compromete, por meio do presente instrumento, a colaborar com as investigações conduzidas pelo Ministério Público Estadual e pela Polícia Judiciária, o esclarecimento dos fatos referentes às irregularidades na divisão do precatório do Tribunal de Justiça do Estado de Grandópolis. Em razão do compromisso de colaboração firmado na cláusula anterior, o compromissário se compromete a prestar depoimentos para o Ministério Público, Polícia Civil, Poder Judiciário, em qualquer instância, no sentido de esclarecer a verdade, incondicionalmente, a respeito dos fatos objeto do PIC número 002/2012, da quadra 016 Promotoria de Justiça, bem como a prestar quaisquer outros atos de colaboração, tais como reconhecimento de pessoas, fornecimento de material gráfico, acesso aos seus sigilos bancário, fiscal, telefone, já fornecimento de documentos e, enfim, todas as providências que a Polícia Judiciária do Ministério Público entenderem necessárias ao esclarecimento completo da verdade dos fatos, além da identificação de todos os coautores ou partícipes das ações criminosas sob investigação e a recuperação total ou parcial dos produtos e ou proveito desses crimes, tanto no Brasil quanto no exterior. Eventualmente, e a senhora ou algum coautor ou partícipe que a senhora hoje vai indicar e imputar ele participação nesses fatos, tenham adquirido bem no exterior com produto destes recursos da divisão do precatório do TJ. É necessário que a senhora diga quem, o que comprou, onde comprou, até que a gente chegue a este patrimônio. E essa colaboração é essencial para a concepção de que hoje também temos que fazer a família. Exatamente. Aí, essa colaboração completa
portanto, você gerará esse pedido do Ministério Público que pode chegar, a depender do grau, e a gente espera que a senhora tenha a colaboração completa e restrita, e seu próprio benefício, pode chegar justamente ao perdão judicial. A compromissária se compromete ainda a não impugnar por qualquer meio o acordo de delação premiada, salvo por fato superveniente a homologação judicial em função do descumprimento do acordo pelo próprio Ministério Público Estadual. Se nós discutirmos, a senhora pode impugnar. Pode impugnar. Se o Ministério Público der causa ao descumprimento, a senhora pode impugnar. Pode naturalmente impugnar o termo. Senão, só está se comprometendo a manter o acordo, né, sem descumprimento. A enumeração de casos específicos nos quais se reclama a colaboração da compromissária não tem caráter exaustivo, tendo ela, a senhora, o dever genérico de cooperar nas formas acima relacionadas com o Ministério Público ou das autoridades públicas por este apontadas, para o esclarecimento de quaisquer fatos relacionados a esta investigação em curso. O comprometente é o Ministério Público, está dizendo a senhora, que nós nos comprometemos por meio deste termo, uma vez que a senhora colabore decisivamente para o esclarecimento dos fatos sobre investigação, neste procedimento investigatório criminal específico, que é o número 003/2012, e nos inquéritos policiais instaurados para a extinção dos fatos, a pleitear em juízo, em todas as instâncias, significa no primeiro grau, no segundo, até onde for necessário, o Ministério Público vai pedir, vai postular em seu favor a aplicação dos benefícios previstos no artigo 13 e 14 da Lei 9.807/99, que é a lei que trata, né, dessa questão. Quanto 15 também? Quanto 15 está no outro? 9.000 quanto? 9.807/99. A lei, né? Ah, não, só para Vocês vão folgar para ficar com a cópia. O Ministério Público comprometente se compromete ainda, caso se faça necessário, e aí a depender inclusive da sua própria iniciativa, a requerer a inclusão da senhora em programa oficial de proteção a testemunhas. Se chegar à necessidade disso, além da escolta, que já está sendo conferida, já está sendo garantida neste momento uma escolta na sua residência, escolta policial, enquanto perdurar a prisão domiciliar. Após a revogação dessa prisão domiciliar, que a gente espera com a sua contribuição decisiva, ela chega a ocorrer, poderá continuar a escolta ou, se necessário, tenho certeza que eu vou embora daqui. Pronto. Bem como requerer toda e qualquer medida necessária a resguardar a sua vida e integridade física, nos termos do artigo 15 da Lei 9.807. Minha vida se resume a mim somente. Esse caso aqui está se referindo à senhora. Mas eu estou falando que eu tenho A filhos. aprovação dos filhos tem também. A lei abarca. A lei abarca os filhos. A lei abarca a proteção, que se a senhora for incluída, no caso, precisar da inclusão no programa de quem é o colaborador, ele não é só a senhora, como também seu marido, se não tivesse envolvido, seus filhos, sua mãe. Quem tiver qualquer ameaça da sua família com relação a isso, Está marcado por esse programa. É. Incluir, eu já consegui aqui, incluir inicialmente o requerimento de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar. E também, já está. e também a questão, sim, a questão da saúde. saúde. E ainda a autorização judicial, requerimento de autorização judicial, né? de conversão e de autorização. Para o tratamento de saúde, e autorização inclusive judicial. fora do local do domicílio. Para o tratamento de saúde, inclusive fora do hospital. Isso aí o juiz vai, possivelmente, como ele vai conceder uma medida fora, ele vai cautelar de informar, né? Ficar sempre informado. Porque E ele foi informado. ele Quando eu saí. Não, mas ele a foi o situação, único que foi informado. a situação agora é outra. Existe a cláusula no sentido de que sempre é Exatamente. necessário informar previamente o exatamente, endereço. tem que colocar isso aí. Não, mas está Mas previsto isso aí tá naquela previsto questão dos em lei. cautelares. Está cautelado. É previsto nas cautelares. Isso aí é. Na possibilidade Cláusula de se transformar a prisão em cautelar e Não, eu estou querendo dizer é só. Caso ela saiba o estado, Caso se ela informe saia, dele. ela sempre se informe previamente ao Ministério Público para o endereço. É importante. Está se referindo a uma vez revogada a prisão domiciliar. Exatamente. Isso, a transferência para outro estado. Esse tratamento de saúde tem que sempre manter informado, tanto o Ministério Público como o mas isso eu Judiciário. acredito que Aí, na na hora que ele decisão converter, ele vai vai botar essa obrigação para ela.
melhor constar. Mas eu estou falando para o O Ministério requerimento a gente coloca. Aí requerimento, né? precisa de autorização? Não, eu apenas informo e já posso ir. Não tenho que ficar esperando autorização, porque já vai estar autorizado. Todas as vezes. Porque tem tudo vai ter que ter uma fazer. decisão. É. Tudo vai ter que ter uma decisão. Mas assim, o pleito vai ser único. Vai ser do seu advogado de defesa e o Ministério Público E também. como a gente está se comprometendo aqui preocupação. a permitir isso, então Exato. Não vai se opor, vai se não opor. vai Então, a liberdade sempre ele não vai se não. opor, então a gente não vai se opor. O compromisso vai ser ensinado por todo mundo. Eu preferiria que o endereço ficasse no conhecimento do tipo, se for possível apenas. Né? Se isso for postado, inclusive postado ao juízo, que o Ministério Público saiba onde ela esteja e não nos De autos. segurança. Eu também preferia, É. Questão de porque... segurança. Me desculpem dizer, mas eu não confio no juiz, não. Nesse Bota juiz aí, da causa, eu não não confio em hipótese alguma. Não, ele É merece. questão pessoal. Ah, eu digo assim, também ele merece com toda credibilidade. A questão não é nem ele o problema. Eu sei. Na minha visão, o problema são Ou quem está em cima dele, até a pressão dele. É, se a senhora vai falar aqui, pode ser que. Né? Por isso mesmo. Eu Mas não não confio nele. os outros representantes advogados e tem outras pessoas que Exatamente, exatamente. Tá, mas em caso de revogação, de concessão de liberdade provisória, a depender dessa colaboração, a gente já está. Concessão de liberdade provisória. Fica A compromissária se obriga, desde já, a comunicar ao Ministério Público, ao comprometente, Diretamente ao comprometente, só para ficar claro que vai ser. diretamente ao Ministério. Local para onde se deslocará. Fora do estado do Rio Grande do Norte. como tem processo judicial. Cabe só se deslocar para fora do Rio Grande do Norte, a senhora comunica para onde vai. Dentro, não. Não, entendeu? O estado não tem. Porque tem um processo, a verdade provisória vai ser concedida dentro do processo judicial. Porque senão o juiz vai dizer que ele Não pode. Você não pode informar só a gente, saiu. Entendeu? Depende. Não, ela está se comprometendo agora, o juiz pode não impor essa condição. Essa condição, O juiz aceita. A liberdade provisória pode. Com questão de segurança. Vamos adiante, ao sinal dele, ao assinar esse acordo de delação premiada, Informou o juiz o comportamento. Quem quiser, que ele não viu. ao estar presente sempre de colaboração premiada, o promissário está ciente do direito constitucional, silêncio para garantir de não autoincriminação. Portanto, ele tem o direito de ficar em silêncio. A senhora está renunciando expressamente a esse direito. Estritamente o que tem os depoimentos, comparecimentos e atos necessários ao alcance aos fins da presente avença. Porque seria. Em resumo, você vai ter que dizer tudo que sabe. Exatamente. Porque seria contraditório. A senhora disser, eu vou ser Eu aceito colaboradora, eu aceito colaborar, aí chega lá, não. Me Sem reserva de direito. silêncio porque eu sou acusado, não vou falar. Seria contraditório. Então, por isso que constar isso aí. Esse acordo perderá efeito, considerando rescindido, se o Ministério Público comprometer a descumprir sem justificativa qualquer das cláusulas em relação às quais se obrigou. Se o Ministério Público descumprir, está rescindido o acordo. E se a senhora, de alguma forma, só negar a verdade, mentir em relação à fase de apuração, em relação às quais a senhora se obrigou a cooperar, vier a se recusar para prestar qualquer informação do que tem conhecimento, se recusar a entregar documentos ou provas que tem em seu poder, ou sob a guarda de pessoas, suas relações, ou sujeito à sua autoridade e influência. Se ficar provado que a senhora sonegou, adulterou, destruiu ou suprimiu provas que tinha em seu poder ou sob sua disponibilidade, e se a senhora, direta ou indiretamente, impugnar os termos desse acordo. A senhora está se comprometendo assim, mas não impugnar, não, né, tentar reverter este táxi. Em caso de rescisão, o comissário perderá automaticamente direito aos benefícios que lhe foram concedidos em virtude da cooperação com o Ministério Público. Para assinar, foi lavado com competência de compromisso, é assinado por representante do comprometente, pela compromissário e por seus advogados.
senhora está bem ciente do que está assinando, do que está se Estou, comprometendo? mas só tem uma dúvida. Pode dizer. Esse é o momento de discutir. Vai ter algum momento de militar até algum? Tá? Se para sua segurança isso não for indicado, não será feito. Pode ficar tranquilo. Durante o processo judicial, sendo bem claro para a senhora pode se recusar de prestar o seu depoimento na frente. Na frente. Na frente. Eu não quero nem ouvir falar mais, tanto mais ver. E ficar na frente então. Até pelo foro deles, uma situação dessa vai ser lá no exterior. Então, se tiver, eu não sei se vai ser o caso de puxar a competência ou se vai transcorrer esse processo aqui e se vai abrir uma nova investigação lá. Mas se você nessa norma lá, ou no momento que foi inquirida, se sentir, não sentir a vontade, é só informar o juiz que ele vai participar. Mas a prática dos tribunais está sendo delegar para o juiz de primeiro grau a instrução. Se for necessário, vai ser ouvida aqui. Ela seria Mas a senhora ouvida pode aqui dizer. Sim, é verdade. Ela vai ser ouvida aqui, apesar do processo correr lá. Tem razão. A prática tem sido essa. Então, provavelmente E foi bom o Dr. Marcos falar que quais seriam, depois disso, os efeitos, né? Pode ser com relação ao processo, esse processo está correndo aqui. Pode ser que ele continue aqui, né? Pode ser também que, caso seja verificado lá em cima pelos órgãos responsáveis, STJ, Procuradoria Geral da República, que realmente tem indícios, que tem provas comprometedoras com relação a pessoas que têm foro prerrogativo, pode ser que os ministros, né, puxem esse processo para lá, então são duas possibilidades. Como pode haver um desmembramento, porque não Mas o depoimento da senhora é só uma questão de saber o que pode acontecer com o processo. Nenhum outro acusado. É isso, lixa, aquela forma como foi colocado em jornal, essas coisas. Imagine eu estar de cara que é processo. Preciso esclarecer o seguinte, respondendo objetivamente a pergunta dela, pode haver pedido de acariação, certo? Sim, é verdade. E aí que da nossa parte nós dispensaremos, certo? E aí a defesa pode pedir a acariação, certo? Agora eu acho que ela pode se recusar. Eu não sei se o juiz determinará obrigando ou não. Então é bom que fique claro isso aí. A senhora entendeu? Veja bem, o que é acariação? É colocar duas pessoas que têm versões diferentes sobre o mesmo fato, certo? Da parte da gente, o Ministério Público vai dizer que não tem interesse na acariação. Agora, a defesa de outro réu pode dizer, não, mas eu quero. E aí pode ser que o juiz determine, vai ter ou não vai ter. Nessa única hipótese, sua vida nem nada. Acho que ninguém pedirá essa acariação. Não faz bem mais assim. É uma situação de muito desgaste. Ninguém dessas pessoas que eventualmente. Sim, e sobre a saída desses dois, vai ser no decorrer de acordo com o que você falar, e aí com a evolução, se eles constatarem que realmente não há envolvimento deles, que eles foram utilizados, eles comprometeram aqui a mesmo pleitear a liberação deles. ele não sai de imediato não, né? Nós vamos precisar de um tempo para analisar. Vai precisar analisar. Mas é até muito que a gente estava pensando. Não, vai ser sucessinho. E ela quer já falar tudo, para poder perguntar. Porque o detalhe, só me permitam, a questão envolve. É interessante que ela fale. A gente vai resumindo e depois a gente organiza os termos da prova. Perfeitamente. Tem pressa, Que é o famoso texto. Não tem tempo. Exatamente, porque ela vai falar Isso. e a gente vai aqui acompanhando No sentido a cronológico e lógico, né? A redução aí depois. a pergunta dos estudos
anotações. Ele vai pegar muito papel, né? Vou pegar. Pega. Esse aqui você já estava na vila. Só um. Quatro. Esse aí fica. Esse também? Esse aqui é a primeira coisa. Pode fazer. Esse já é o novo, Esse aqui já é o. que está valendo. Que vai buscar o triturador. Ah, já é nova, né? É. Obrigado. É. Obrigado. E assina. Abri aqui. Três vídeos. Depois eu vou ver. Quatro vezes que a senhora levantou, sai do processo, hoje vai para a parte, né? Tem uma parte do
se coloca isso.